Tá começando mais um Podcast e o curso que a gente vai falar hoje é administração. Eu sou o Guilherme, convidei 3 pessoas aqui muito especiais, começando pelo dono e fundador da Clean Produtos Infantis, Carlos Mestriner. Carlos, obrigado por comparecer. É muito bom estar com vocês aqui e quem sabe eu possa contribuir com vocês aqui hoje. Também tem o estudante de administração, meu companheiro lá do INSPER, o Carlos Mestriner também, o Guto. Obrigado, Guto, por comparecer. Obrigado pelo convite, Gui. Agradeço pela oportunidade e com certeza vai ser um bate-papo muito interessante aí. E novamente aqui do meu lado para a gente falar de administração, meu grande amigo Luiz Felipe. Luiz, obrigado aí por comparecer de novo. Valeu, Gui, é um prazer estar aqui. Espero poder ajudar, o pessoal que está em dúvida em que curso fazer. Legal. Antes da gente continuar, agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Helenita. A Helenita é uma marca de bolsas de artesanato, ela é feita à mão pela Helena. Então, o Instagram está aparecendo na tela, entra lá e dá uma conferida. Também tem a Facu4U, que é a nossa plataforma parceira. Então, você que está com dúvida de informação da faculdade, entra lá, o QR Code vai ficar aqui na tela. E também o nosso novo parceiro, que é a ITEC, que é referência em atendimento e formação na área da saúde mental. Então, a gente vai deixar o link na descrição aí para vocês se aprofundarem também lá. Carlos, antes para a gente começar, queria que você contasse como começou essa ideia da Clean, como que começou o seu contato com o empreendedorismo? Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Naquela época, com 11, 12 anos, eu já estava trabalhando, tinha um emprego. E quando eu comecei a trabalhar, já foi diretamente no setor de calçados, ou seja, numa empresa que fornecia materiais para calçado. E aos 17 anos, eu iniciei a faculdade de Direito, na cidade de Araçatuba. E com 18 anos, meu pai me emancipou e eu iniciei a Clean. Porque eu já vinha praticamente 7 anos atuando no setor de calçados. Eu trabalhei em várias funções, várias atividades nesse segmento, mas não produzindo calçados. Aí, dos 18 para os 19 anos, eu iniciei a Clean. E era eu e mais um colaborador, produzindo 10 pares por dia. Foi alguma coisa muito recipiente, uma empresa muito pequena. Claro, com o apoio da família, o apoio de alguns amigos. E a Clean nasceu assim, como uma microempresa, uma empresa pequena, e dessa forma que a gente iniciou o trabalho. E é muito gostoso porque eu fazia faculdade, e durante o período de faculdade, fazia faculdade à noite, trabalhava durante o dia, mas aquele sonho o tempo todo batendo a porta, entendeu? Eu queria montar um negócio, queria empreender, eu queria fazer algo diferente, mesmo fazendo direito, mas a paixão pela administração, a paixão para fazer algo que me tocasse era muito importante. E na verdade, o curso de Direito contribuiu, porque ele tem muitas matérias que contribuem para a administração. Então, acabou enriquecendo a minha trajetória pessoal e profissional. Mas foi uma coisa bem interessante. O meu início foi de uma forma muito pequena, muito simples. Eu morei no sítio até os 11 anos, vim para a cidade de 11 para 12 anos, tive um emprego, logo chegando na cidade tive um emprego, então foi uma coisa muito, muito, muito singela. Então eu fico assim, quando eu olho para essa trajetória de 37 anos de empresa já, num país com tantas adversidades, superando desafios, enfim, é gostoso porque a gente sabe que não é fácil. E a gente chegar nos dias de hoje, na proporção que chegou a empresa, é gratificante. Legal. Guto, você se inspirou muito no seu pai para seguir nessa área também de administração? Como que foi essa escolha? Com certeza. Desde pequeno eu sempre tive um contato muito grande com meu pai e eu sempre tive uma conversa muito aberta com ele. E até mesmo na questão profissional, sempre que eu podia, eu vivenciava um pouco do que ele vivencia todo dia. E aí fui pegando gosto. Até que quando eu comecei a chegar numa certa idade, já pensar em vestibular, faculdade, eu já via a trajetória dele, já me encantava, já vi as histórias, né? Já tinha um pouco da experiência, assim, então acabei escolhendo por administração. Carlos, você falou que fez a faculdade de Direito junto, empreendendo, né? Como que foi conciliar? Eu vejo muita gente no INSPER hoje querendo empreender no meio da faculdade. Você teve alguma dificuldade, alguma coisa que você teve que abrir mão nesse começo de empresa? É muito difícil conciliar os estudos e o empreendedorismo, porque, na verdade, os dois te consomem. Para você realmente
ter êxito na faculdade, conseguir absorver o melhor dela, você tem que dedicar, principalmente na faculdade de Direito, que tem que ler muito, tem que estudar, enfim, aquela coisa toda. E o empreendedorismo, você não tem margem de erro, você precisa ser muito assertivo. Então, a gente tem que ter sempre o coração muito quente e a cabeça muito fria, para poder você tomar as melhores decisões. E conciliar, eu chegava em casa meia-noite e meia, às vezes 1h da manhã, e já 6h30 já estava indo para o trabalho, enfim. Então foi assim, um período muito difícil, mas eu consegui fechar o ciclo da faculdade com todo o êxito, dentro do período determinado, e a empresa foi crescendo muito rapidamente, entendeu? Eu comecei a empresa em julho de 1983, e daí 3 anos a empresa já estava num porte bem interessante. Eu trouxe o meu irmão, que tinha formado em engenharia mecânica, para vir ser o meu sócio na empresa, porque às vezes você empreender só é difícil. Às vezes você tem que ter um sócio, uma pessoa que está junto com você. Às vezes, muita gente tem um sonho e quer empreender sozinho. Eu diria que às vezes 2 cabeças pensando é melhor no negócio. Às vezes uma voltada mais para a área de produção, outra mais área financeira ou comercial, enfim. Porque as discussões no negócio somam muito. Às vezes pontos de vista divergentes, mas que a melhor decisão é aquela que converge numa boa conversa, num bom aprofundamento. Então, eu acho assim, para mim, eu vivo todos os dias aprendendo. Por mais que eu tenha 37 anos de empresa, passei por inúmeros planos econômicos, dificuldades que o Brasil teve nessas 4 décadas, vamos dizer assim, mas eu sempre assim, eu tive muito apoio da família. Nós somos uma família de 6 irmãos, praticamente todos os empreendedores também, entendeu? Eu fui o primeiro a empreender, apesar de não ser o mais velho, mas eu fui o primeiro a empreender, e eu tive muito apoio dos meus pais, dos meus irmãos, depois na sequência da minha esposa, e agora quando eu vejo o Carlos Augusto, o Guto, falando que ele se inspirou e tem a gente como referência, enche o coração de alegria, porque eu sei que a gente tem uma família muito, muito sólida, muito firme, e quando eu vejo assim, ele dar uma declaração dessa, é motivo de orgulho, porque eu sei que eu procuro dar o meu melhor como pai, como empreendedor, como empresário, na verdade, mas o que a gente deixa é isso, um exemplo de vida, um exemplo profissional, e eu fico feliz de vê-lo seguindo essa carreira, e eu tenho certeza que ele vai dar um show nessa carreira, porque ele realmente é muito dedicado, é muito empenhado no que faz. Legal. Luiz, quer falar alguma coisa? Ô, Carlos, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que você fez faculdade de Direito e você também chamou seu irmão, que fez Engenharia Mecatrônica, para empreender junto com você, né? Como é que, na parte teórica, como é que essas matérias de Direito e Engenharia auxiliaram na montagem da empresa? Na verdade, sim, o direito, ele tem direito trabalhista, ele tem direito comercial, direito civil. Então, dentro da parte administrativa, porque a minha área de atuação é a comercial administrativa, financeira, fiscal, enfim. Então, o direito, ele é muito amplo. É uma matéria, claro que a faculdade de administração te dá mais profundidade para administração, para governar um negócio, fazer gestão. Mas o direito, ele te dá muitos insights de governança. Então, isso me ajudou muito no processo empresarial. E o meu irmão, Valdir, ele fez engenharia mecânica. E ele, como ele tem uma visão de engenharia, e ele foi para a área produtiva. Então, ele assumiu a área de produção, onde é muitos equipamentos, tecnologia, automação. Então, ele desempenhou muito bem nessa área. E eu procurei, dentro das minhas experiências, na minha trajetória profissional, dos 7 anos que eu trabalhei de empregado, enfim, somando à faculdade, aos aprendizados da faculdade, foi uma química bem legal. Porque meu irmão é um estilo muito diferente. Eu acho que nós nos completamos. Ele tem uma postura diferente de governança, a minha é mais atirada, mais à frente, mais empreendedorismo. Ele é mais conservador, ele é mais analítico, engenheiro.
Sim. E eu sou mais comercial. Então, essa química é interessante. E, às vezes você percebe que as pessoas querem empreender só, mas o mundo empresarial só é solitário. Sim. Legal. Carlos, para quem não conhece a Clean, você podia falar um pouquinho da história, hoje, do tamanho que tá? A gente tava falando no Fora do Ar, né? São 37 anos de existência já, né? A Clean, ela começou em julho de 1983. Eu comecei, eu e mais um funcionário, mais um colaborador. Nós hoje estamos com em torno de 2.500 pessoas trabalhando diretamente conosco. Nós estamos presentes em todos os estados brasileiros, em mais de 3.500 municípios. Nós estamos em mais de 50 países com a marca própria. É um trabalho de caminhada, porque é uma construção, porque você perpetuar ou pelo menos consolidar uma marca não é fácil. Então a gente optou, primeiro, foco. A gente sempre teve foco. Na verdade, Guilherme, uma coisa muito importante, antes de falar de foco, principalmente vocês três que têm uma vocação administrativa, primeiro você tem que ter um propósito. Eu enxergo assim. Por que a Clean durou tanto tempo e com certeza terá sua sucessão e tem muitos anos pela frente ainda, porque ela tem um propósito. Não é uma indústria de calçado. Ela não faz apenas sapato. Ela tem algo muito mais que isso. Ela na verdade, ela leva o caminhar saudável, ou seja, o sapato é apenas um instrumento que a gente materializa um propósito. Ou seja, a gente quer levar muito mais do que um par de calçado para uma criança. A gente quer levar realmente um propósito. E esse propósito está no coração, está na mente, está nas decisões. A gente tem um holograma que a gente olha muito, que é, primeiro, a criança, que é o nosso consumidor final, a criança e a mãe. A gente olha muito o colaborador, as pessoas que estão conosco nessa jornada, que são 2.500 pessoas. Nós temos toda a equipe de venda, a equipe comercial, tanto o mercado interno, o mercado externo, enfim. A gente também olha muito para essas pessoas no holograma. A gente olha muito para o lojista, que é o cliente que vende a nossa marca, que vende os nossos produtos. E também a gente olha para os fornecedores, que é aquele que nos abastece na cadeia produtiva. E a comunidade, porque nós estamos instalados, hoje nós estamos em Birigui, nós temos fábrica em Birigui, nós temos fábrica em Penápolis, aqui em São Paulo, Gabriel Monteiro, em São Paulo, e também nós temos fábrica em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Essa fábrica surgiu em função do benefício fiscal, enfim, para facilitar a competitividade, nós iniciamos em 2003 uma unidade em Três Lagoas. Então, a Clean ela tem um propósito muito claro, e esse propósito é o que nos norteia. Um outro ponto importante, você tem que ter foco, porque às vezes eu vejo algumas pessoas montando um negócio, seja na área de serviços, no comércio, na indústria, mas ela monta um negócio para ganhar dinheiro, simplesmente ganhar dinheiro. E não faz muito sentido você montar um negócio apenas para ganhar dinheiro. Entendeu? Ele tem que ter, primeiro você tem que ter um propósito, depois saber exatamente para quem você quer trabalhar, ou serviço, ou indústria, porque fazer algo apenas por fazer também não faz muito sentido. A empresa não tem longevidade, ela não consegue contar uma história. Foco, fundamental foco. Nós sempre tivemos foco. Nesses 37 anos, nós nunca abrimos mão do foco, que é, na verdade, produzir o melhor calçado infantil, ou seja, levar o caminhar saudável. Nós tivemos oportunidade de fazer calçados femininos, adultos, calçados masculinos, calçados esportivos, mas nós nunca não fomos pelo canto da sereia. Ou seja, a gente sempre muito firme no foco, entendeu? Isso é fundamental. E aí, dentro desse processo, falando de Clean, a gente procurar ter diferenciais, porque você tem que ter um propósito, tem que ter um foco, mas você tem que ter diferenciais. A sua marca, o seu serviço tem que ter diferenciais. Isso te coloca numa outra posição no mercado de competitividade com os outros players. Então, esses diferenciais, que é o que a gente procura nos nossos produtos, que é um produto anatômico, produto leve, produto macio. Então, são algumas características que você vai sendo reconhecido no mercado. E quando o mercado vai te reconhecendo com esses diferenciais, ele vai te remunerando melhor. Ele vai te pagando melhor. Então, é fundamental esses diferenciais.
E, por fim, você preparar a equipe, ou seja, todas as pessoas que estão nessa jornada com você, preparar elas com conhecimento, capacitando as pessoas, primeiro entendendo esse propósito, sabendo para quem a gente trabalha, ou seja, para quem que é o nosso foco, entregando diferenciais, mas com as competências, ou seja, nós nos preparando juntamente com todas as pessoas, com as milhares de pessoas que estão conosco nessa jornada, capacitando, preparando para que elas possam, cada uma delas, entregar esses diferenciais no produto. Então, o produto é um mensageiro apenas do que nós levamos, que é o caminhar saudável, que é o nosso propósito maior. E a Clean tem 37 anos, 2.500 colaboradores, 50 países nós estamos, todos os estados, praticamente todos os municípios acima de 3.000 habitantes nós estamos presentes, e com muitos sonhos ainda. Apesar de 37 anos na estrada, a gente tem muitos sonhos. Ô Carlos, mais uma pergunta. Você falou que esse processo de expansão, que tem mais de 3.000 cidades aqui no Brasil, mais de 50 países, como é que foi esse processo para tirar a Clean aqui de Birigui e poder expandir a marca pro resto do mundo, né? Que nem você falou. Na verdade, é um processo, a gente tem planos, o planejamento estratégico. Anteriormente, nós fazíamos planejamento para 5 anos. Hoje não consegue ter planejamentos para 5 anos mais, como alguns anos atrás. Hoje a gente trabalha com 3 anos à frente e com desafios. Ou seja, nós queremos, neste ano de 2021, pelo menos abrir mais 5 países. Nós estamos em todos os continentes e queremos abrir mais 5 países. E a gente coloca como meta, como objetivo, entendeu? Traçamos isso e vamos em busca. Nós temos profissionais na área internacional e vai em busca. E também no mercado interno, a gente tem uma equipe, começamos com 1 representante, depois 2, hoje nós temos 80 escritórios distribuídos pelo Brasil, e a gente busca o share na região, ou seja, a participação nossa em cada região, em cada cidade, e aí é um trabalho, porque a gente tem que trabalhar com muitas métricas, quantas crianças até por faixa etária, até 4 anos, até 8 anos. Então, a gente trabalha muito com muitos dados, fatos e dados, informação. Porque para você avançar, você tem que ter informação. Você tem que trabalhar com informação. Então, a gente não sai vendendo assim, a esmo, ou seja, sai aí por aí vendendo. Não, a gente trabalha com muita metodologia para avançar, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno. E é um avanço desafiador, que o Brasil ele é muito heterogêneo. Nós temos a região norte e nordeste, que é um perfil de produto, um perfil de público, a região sul, que é uma região mais fria, uma região com outro perfil, centro-oeste ou a própria região sudeste. O Brasil é um país assim, extremamente heterogêneo, e aí a gente tem que ter um portfólio que consiga atender, inclusive, o mercado internacional. Entendeu? Hoje nós temos mais de 40 linhas de produto, nós temos em torno de 300 modelos na coleção, a cada coleção. E só para complementar esse tema, você tem que estar muito conectado com o mercado. Você tem que, eu chamo assim, você tem que entender o DNA do mercado. O que é o DNA do mercado? É os desejos do mercado, as necessidades do mercado e os anseios dessa mãe, dessa criança. Então, você tem que fazer uma leitura muito clara desse consumidor, seja a mãe, que principalmente a criança de 0 a 4 anos, é a mãe que decide pela compra, e depois a criança já tem opinião, por incrível que pareça, uma criança de 4, 5 anos já começa a ter opinião própria já, ou pelo menos ter influência na decisão de compra. E aí você tem que fazer essa leitura o tempo todo desse público, tanto no mercado interno, respeitando as regionalidades, e no mercado internacional. Então, você tem que avançar de forma consistente, olhando o produto. É fundamental que você olhe o produto, como você se comunica em cada região, com cada perfil de região, e fazer uma leitura para comunicar. Hoje, por exemplo, nós comunicamos muito nas TVs abertas, a gente investiu muito em TV aberta no passado, depois TV fechada, os canais fechados, e agora é as mídias sociais. Sim. Então nós vivemos, é gratificante, porque eu vejo vocês muito jovens chegando, uns chegando na faculdade, outros já no meio do curso, com muitos sonhos, com muitos desejos de empreender, mas eu vejo assim, eu sou muito feliz e muito grato, porque eu vi uma transformação no mundo, entendeu? Porque eu peguei lá da época que os pedidos chegavam pelo correio, a gente ficava esperando, por carta, depois foi por telex, depois foi por fax, enfim.
E hoje é online. Ele está no cliente lá no interior do Maranhão, digitando e já está caindo a produção, o pedido para programar. Então, eu consegui viver todas essas fases. Poucas pessoas tiveram oportunidade e ainda com muito desejo, com muita assim, energia para empreender. Então, viver todas essas fases que o Brasil viveu nesses, pelo menos, nos últimos 40 anos, e você conseguir se conectar com essa tecnologia exponencial que estamos vendo aí, não é fácil. Não. Às vezes, eu vejo vocês muito assim, numa velocidade muito grande. Eu não tenho a mesma velocidade, mas eu tenho a mesma vontade, o mesmo desejo de se conectar nessa intensidade. Mas mudanças importantes que tem que acompanhar. Então, a pergunta, como a gente avançou Brasil afora, o mundo afora, com muita informação, fatos e dados, com estratégia. E aí a gente trabalha com muita estratégia. A gente não é uma empresa, primeiro que eu falei para você, propósito, pois tem que ter foco. Depois você tem que ter diferenciais, ter uma equipe preparada para poder avançar. Porque eu sempre falo, sozinho, entendeu? Você vai longe, entendeu? Sim. Mas em equipe é muito mais longe. Muito mais fácil de trabalhar também. Na verdade, sozinho você vai mais rápido, né? Uhum. Mas em equipe você vai mais longe. Só para encerrar esse assunto, que eu ia fazer essa pergunta que o Luiz fez, eu estava curioso para saber, porque eu não sei qual que é por exemplo, o share hoje da Clean, quando ela começou, vamos supor, quando ela atingiu a maturidade, por exemplo, na região, e aí a decisão para sair da região, como que foi essa percepção de mercado? Ou se não foi não, estamos vendendo bem, vamos expandir para outros mercados? Na verdade, a indústria calçadista, o volume de produção é importante. Apesar que eu falo muito, é uma linguagem que a gente usa, a moda antiga, mas para vocês é importante. Volume, às vezes é vaidade. Faço tantos 1000 pares por dia, é vaidade. Lucro é conceito. Porque vocês que estão na faculdade, lucro é conceito. Mas resultado, caixa, isso é fato. Então, não é só produzir volume, porque você pode cair na vala comum de preço. Você produz muito, mas não consegue precificar seu produto. Às vezes você prefere produzir menos e conseguir posicionar preço, posicionar marca. É fundamental essa equação. E é isso que a gente trabalha. Às vezes não é chegar no produto só share. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu tenho 25% de share na região. Mas e aí a margem de contribuição, como está? Sim. E o EBITDA, como está? Então, é importante conciliar tudo isso, conciliar posicionamento de marca, posicionamento de preço, rentabilidade, ou seja, porque não adianta só vender. Então, nós lá no passado, nós fomos um pouco nessa onda de volume, entendeu? Produzir volume. Nós chegamos a fazer 44, 45 mil pares por dia. É um número extremamente expressivo para o infantil. Hoje Nossa, a gente mais de 1 milhão por mês. números muito doideira, grandes, entendeu? E aí, hoje a gente prefere produzir menos, mas que realmente deixa a margem de contribuição ou o resultado lá na linha de baixo. É a lei da oferta e da procura, né? Exatamente. Quando você oferta muito, entendeu? Provavelmente vão pagar menos pelo produto. Sim. Então, essa equação é importante. Então, às vezes, quando você chega numa posição... por exemplo, nós chegamos na cidade de Araçatuba. De repente, eu não posso colocar em 10 clientes. De repente, eu tenho que colocar em 3 clientes que tem vitrine bacana, que tem um produto que te posiciona. Daqui a pouco eu coloco em algumas lojas que coloca aquele monte de sapato na porta lá, na calçada. Sim. Entendeu? De repente, a marca, você começa a colocar a marca numa outra posição, que não vão te remunerar por ela. Uhum. Então, é previsto você estar numa vitrine, vendendo menos, mas o seu preço está bem lá posicionado. Cima, então, sim. É uma equação assim, marca, preço, para que realmente... e quando você chega nesse ponto que você percebe que você pode extrapolar, então você tem que tirar o pé. Entendeu? Então, às vezes, você tem que buscar outra região que você não está tão ofertado, entendeu? Ou que você não tem o seu produto para buscar um pouco mais para não manter essa equação. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma distribuição muito homogênea. Quando você vai para a região norte, a gente tem uma distribuição muito, muito similar ao PIB da região, entendeu? Uhum. Quando você vai... A gente não trabalha com o PIB, a gente trabalha com o IPC, que é o Índice Potencial de Consumo. E aí qual que é o índice potencial de consumo do norte? É X. A gente está muito próximo. Para aquele público que a gente quer atender, aquela classe social. Por exemplo, a classe social X,
Y, é essa classe social. Norte e Nordeste, da mesma forma, Sul, Sudeste. Então, você tem que trabalhar assim, muito dentro dessa equação. Mas, para isso, você tem que ter uma força de venda grande. Sim. Além de ter uma marca, além de ter um design diferente, ser competitivo, mas você tem que ter uma força de venda. E a força de venda, principalmente para esse setor que a gente atua, calçados, é muito importante, a força de venda. Quando eu falo que nós temos 80 escritórios distribuídos pelo Brasil, são escritórios bons, são representações boas que levam a marca nossa com significado, não é mais um produto, leva a marca com todo significado. Legal. Pai, queria perguntar para você, pro Luiz, pro Guizo também, essa questão que você viveu muitas adversidades, planos econômicos, e você presenciou todas essas fases, como você vê hoje essa questão das pessoas quererem empreender hoje e das pessoas quererem empreender naquela época? Você acha que hoje é mais fácil? Você acha que aquela época é mais fácil? Como você vê isso? Eu acho que as dificuldades são muito similares. Não tem o empreendedor, um empreendedor que tem na alma o espírito empreendedor, ele não vê dificuldade. Por exemplo, a gente vê o Brasil passando por esses últimos anos questões políticas, questões econômicas, várias adversidades, mas eu não consigo enxergar como obstáculo, entendeu? Você tem que se adequar, tem que se ajustar. Então, um empreendedor que tem um espírito empreendedor, ele não vê... Olha, nos anos 80 ou 2020, são outros tipos de problema, entendeu? São outras dificuldades. Vocês provavelmente enfrentarão dificuldades que são muito diferentes da que eu enfrentei no início. Hoje, por exemplo, eu passei por vários problemas econômicos, vários problemas econômicos, assim, nós tivemos muitos planos econômicos. O Brasil passou por situações muito difíceis. E eu vou falar uma coisa para vocês. Teve momento, tipo 1987, que eu vi a situação assim, parecia que não tinha solução, entendeu? Que é onde meu pai precisou vender alguma coisa dele, pessoal, para pôr no meu negócio. Uhum. Acreditou em mim, entendeu? Acreditou no meu irmão. Por quê? Por mais que a minha fé, o meu desejo, o meu empenho, o meu empreendedorismo era forte, mas eu precisei de uma força dele. Então, por isso que sou muito grato. A minha família sempre foi muito parceira nesse sentido. Porque nós passamos 1987, uma diversidade econômica, nós tivemos um plano, poucas pessoas vão lembrar, que foi o plano cruzado, que foi assim, nós tínhamos um juro diário de 1%. O juro era 30% ao mês, entendeu? Então, como você administrar um negócio com juro de 1% ao dia, entendeu? Ou seja, tinha um overnight, você colocava o dinheiro, aplicava o dinheiro hoje para amanhã cedo você ter um lucro imenso, entendeu? Então era coisa de louco. E a gente conviveu com isso, a gente passou por isso. E tivemos vários problemas. Outro momento do Brasil que você acordou sem um centavo na conta, nem da empresa, nem da pessoa física. Enfim, então são problemas muito diferentes. A que o Guto faz, essa pergunta, é uma pergunta muito pertinente. O que a gente tem que estar antenado, conectado com tudo que está acontecendo. Nas questões políticas, nas questões econômicas, e você está sempre preparado para a diversidade. Empreender não é fácil. Se alguém pensa que vai montar um negócio para ficar rico e ficar de boa, não monte um negócio. Sim. Procure outra coisa. Porque a partir do momento que você abre um CGC ou um CNPJ e você vai pelo mundo afora, você vai ter problema. Você não vai mais dormir como dormia. Você tem que ter um propósito, né? Por isso que eu falo, é muito legal, porque você tem que ter um propósito. Seu sonho tem que ser muito claro o que você quer e você está disposto pelo esse propósito. Às vezes, quando alguém faz medicina e tem consciência que a partir do momento que ele fez a medicina, a vocação dele, ele vai ter que se doar por aquilo, entendeu? E é muito legal. Uhum. O professor é assim também, entendeu? Então, a gente vê todas as carreiras, tem as coisas bacanas e tem as adversidades. O empreendedorismo não é diferente. O que eu vejo alguns amigos, e vários amigos, que empreendeu ou tentou empreender, mas apenas para ganhar dinheiro. E aí, cara, se for montar um negócio para ganhar dinheiro só, desiste já. Porque isso não vai dar certo. Sim. Você tem que ter algo muito maior do que ganhar dinheiro. É claro que o retorno do investimento é fundamental, é importante. Ninguém vai empreender para
para empobrecer ou para só trabalhar. É claro que todo mundo tem sonhos de crescer, enfim. E é possível. O Brasil é um país de muita oportunidade. Eu olho assim para o Brasil hoje, com todas as adversidades econômica, política, que a gente assiste a todo momento, assiste não, mas a gente lê e vê a todo momento, mas o Brasil é um país de grandes oportunidades. Eu olho hoje para o Brasil, eu vejo que nós estamos diante de tantas oportunidades, nós estamos com tantas cartas na mesa para jogar, é muito legal. Em todas as áreas, você vai para a área do agro, você vai para a área alimentícia, você vai para a indústria, você vai para o varejo. Você fala, mas com todos esses problemas de cidades fechadas, gente, é um momento. Nós estamos vivendo um momento. Isso não é eterno. Então, as adversidades sempre terão. Hoje nós vivemos a pandemia, daqui a pouco, daqui 2, 3 anos pode ser um outro problema. Enfim, nós temos que estar preparados. Por isso que eu falo, coração quente, cabeça fria e as melhores decisões. Sim. Você entrou nesse contexto do momento que a gente está vivendo na pandemia. Como é que a Clean conseguiu lidar com esse momento de pandemia, com a questão dos funcionários, essa questão de distanciamento dentro da loja? Se teve que fechar alguma loja por causa disso? Como é que foi esse processo? Foi uma pergunta bem interessante, Luiz, porque eu olho hoje, depois de praticamente 11 meses vivendo a pandemia, eu olho e posso garantir uma coisa para você, olhando nos seus olhos. Todas as decisões que nós tomamos nesses 11 meses, eu não me arrependo de nenhuma decisão. Por quê? É o equilíbrio. Você tem que ter serenidade para tomar as decisões. Nós não reduzimos a empresa. Aconteceu uma redução natural, entendeu? Nós tivemos este ano que passou de 2020 um faturamento de praticamente 12% menor do que 2019. Mas um resultado, um EBITDA, 3 vezes maior que 2019. Você fala, mas como assim? Um ano tão difícil como 2020, vocês tiveram um resultado melhor do que 2019? Na verdade, é para tomar as decisões corretas, ou seja, cuidamos muito do caixa. Primeira coisa que nós fizemos, cuidar do caixa. Porque quando, meados de março de 2020, quando a gente percebeu do tamanho da bronca que era, entendeu? Caixa, senta no caixa e vamos cuidar do caixa, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. Senta no caixa. Depois a gente começou a cuidar muito da inadimplência, porque no segundo momento a gente percebeu que os clientes não iam ter condições de pagar o que nos deviam, porque as lojas fechadas, alguns nem recebiam mercadoria. Então a gente, entendeu? Cuidar da inadimplência, negociar com o cliente, postergar, parcelar, para poder receber o que nós tínhamos, vamos dizer, os recebíveis vir para dentro de casa. E cortar custo, cortar despesa. Ou seja, num momento como esse, você tem que cortar despesa, você tem que trazer a empresa para uma realidade diferente, entendeu? Mas preservando as pessoas. Perdemos pessoas boas, entendeu? Algumas saíram, algumas pediram para fazer acerto, aquelas coisas que acontecem em empresas em momentos difíceis. Mas não foi uma decisão, olha, vamos fazer um corte desse tamanho, não. Porque nós sempre acreditamos na retomada do mercado. Nós sempre acreditamos que as exportações também despencaram, não foi só o mercado interno. O mercado interno caiu as vendas, ou despencou as vendas, o mercado externo também despencou as vendas, mas a gente foi usando todas as ferramentas que nós tínhamos na mão. Por exemplo, o governo deu a oportunidade de nós trabalharmos 30% e 70% em casa. Nós ficamos 3 meses trabalhando 30% da capacidade. Ou seja, usamos recursos que o governo deu. E o governo, ele foi, tanto no auxílio emergencial, ele olhou aquele consumidor, ele olhou principalmente aquela pessoa humilde, que precisava de um apoio ali, às vezes que a renda dele era praticamente dos informais. Ele olhou, eu acho que isso ajudou a economia, oxigenou a economia. Só para vocês terem uma ideia, tem estado brasileiro que o PIB do ano passado foi maior da história, sem produzir praticamente nada. Entendeu? Por quê? Porque o auxílio emergencial contribuiu muito para essas regiões mais pobres a girar a economia. E as empresas também teve apoio governamental no sentido das questões trabalhistas, às vezes linhas de crédito, cada um, às vezes, postergar um tributo. Então, tudo que tinha naquele momento, a gente avaliou, analisou e fomos procurando incorporar no negócio.
entendeu? Mas com muito equilíbrio. Então, eu acho que 2020 foi um ano de aprendizado, foi um ano assim, tudo que eu aprendi na faculdade, nos 36 anos de história, tivemos que reinventar. Foi um momento de se reinventar. Por isso que você tem que ter muita serenidade, muita calma, entendeu? E tomar as melhores decisões. Quando eu olho hoje, nesses últimos 11 meses, eu falo, poxa vida, não tomaria nenhuma decisão diferente. Porque realmente a gente trabalhou assim, discutindo todas as decisões. Nós temos um grupo, entendeu? Nós somos em cinco diretores, né? E eu e meu irmão como os sócios, né? Os investidores hoje, a gente chama. E trouxemos também um CEO para a empresa, entendeu? Com uma cabeça oxigenada, alguém para nos ajudar, para auxiliar. Então, quando eu olho o futuro, eu vejo um futuro muito próspero, muito promissor. Claro que nós temos aí uma diversidade da questão da saúde, isso nós temos consciência das perdas que nós tivemos e ainda o que nós estamos tendo. Mas economicamente, empresarialmente falando, nós estamos num momento de grandes oportunidades para pequenos negócios, médios negócios e grandes negócios. Ô Guto, e queria que você contasse, o Breno veio aqui, né, da FGV, queria que você contasse um pouco do INSPER, você teve uma vivência mais que eu, né, você teve 6 meses aí que eu não tive presencial, eu queria que você contasse um pouco de lá, como que foi entrar lá e essa vivência sua presencial. Bom, eu tô no meu 4º semestre de administração agora. Os meus 3 primeiros semestres foram juntamente com economia, então eu tive algumas matérias de administração e outras de economia. E desde que eu entrei no INSPER, eu sempre fiquei meio assim, né? Porque quando você entra numa faculdade, você sempre fica com aquele pensamento, eu vou gostar, eu não vou gostar. Mas é sensacional, eu indico muito. Foi uma faculdade que me criou muito desejo em aprender. Então, mercado financeiro era algo que eu nunca tive contato. Eu nunca soube nada, nunca tive muita vontade de aprender nada sobre mercado financeiro, investimento, enfim. E hoje eu já invisto na bolsa, tenho uma boa rentabilidade, você também, né, Gui? Então, assim, é uma faculdade que me ensinou muito. Eu acho que, meu pai pode até falar, me deu uma maturidade muito boa, tanto por morar em São Paulo, né? E, enfim, é sensacional. Quem tá pensando aí em prestar INSPER, indico bastante, não vai se arrepender. Carlos, é uma faculdade que você faria na sua época, se você tivesse a oportunidade? Olha, eu gostaria de ter feito uma faculdade como essa, com certeza, porque eu vejo assim, o Guto teve a oportunidade de morar fora do Brasil, ficou 1 ano fora, ele voltou com um desejo, eu achei interessante, porque ele teve 3 alternativas de excelentes faculdades, ele passou em 3 vestibulares, mas ele queria INSPER. E às vezes tinha outras faculdades com nome assim, naquele momento, muito, muito importante no contexto, mas ele queria INSPER, entendeu? E quando ele começou a cursar a faculdade, eu vi que ele se identificou, ele se apaixonou, sabe uma coisa de paixão, entendeu? E a dedicação dele, porque não é fácil. A gente sabe que é puxada, a faculdade é puxada, ele é um grau de exigência muito alto, mas ele se fecha naquele escritório, ele estuda. Às vezes eu uso o celular um pouquinho, mas... Normal, né? Mas estuda muito. Então eu vejo assim, a dedicação, a paixão pela faculdade. Só para você ter uma ideia, Gui, esses dias ele foi em São Paulo para resolver um outro assunto. Ele foi lá na faculdade para matar saudade, entendeu? Então é uma coisa gostosa. Então essa afinidade dele com a faculdade vai trazer resultados muito prósperos para ele. Eu vejo assim, eu não vou jamais exigir dele ou pedir para ele dar sequências no meu negócio, porque depende da minha história. De repente ele vai construir a história dele, vai depender dele, mas ele vai estar preparado para o mundo. O legal é que ele vai estar preparado para trabalhar numa multinacional, vai trabalhar numa empresa local, numa empresa regional. Ele está preparado. Eu acho que o INSPER prepara o aluno para o mundo. E o mundo de grandes corporações. Eu acho que ele vai estar preparado, vocês estarão preparados para grandes organizações, grandes companhias. E aí, para tocar clean vai ser muito fácil, né? Com esse preparo todo vai ser muito fácil. Apesar que sapato tem algumas particularidades que às vezes é um pouco mais complexo no sentido da operação. É manufatura, é muita mão de obra, enfim.
mas o preparo que a faculdade que vocês estão fazendo é fantástico. E olha, o meu sonho, eu fico olhando ele, todas as matérias, e ele com 18 anos, investindo na bolsa e fazendo assim, tendo os ganhos significativos, enfim. Eu vejo, puxa vida, eu com 18 anos, era Birigui, Araçatuba, Birigui, e não conhecia muita coisa, entendeu? Era uma coisa assim, muito limitada. O que me deu uma visão bacana foi a faculdade de Direito, que eu tive bons professores. A faculdade é muito bom, gente. A faculdade é um divisor de água. Eu fico só preocupado com vocês, porque eu vejo vocês praticamente quase um ano em casa e vocês estão perdendo uma coisa muito importante, que é esse network, esse convívio na faculdade, essa coisa de estar na faculdade, de viver a faculdade. Porque eu posso ter ficado 4 anos fazendo Direito, mas os meus amigos, meus grandes amigos, são da faculdade. Aquele momento, desde o barzinho até as provas, as ajudas, enfim, é muito legal. Então, eu só fico preocupado por vocês perderem um grande momento, porque, na verdade, foi um ano longe da faculdade, fisicamente longe da faculdade. Então, é uma perda. Mas, voltando agora vocês voltar, tem que aproveitar ao máximo, porque eu tenho certeza que vocês estarão preparados para o mundo. Eu vejo a dedicação e o papo que a gente tem hoje é um papo muito... Com 18 anos, a conversa nossa já é de executivo para executivo, é um alto nível, entendeu? Ele realmente, tudo que o Carlos Augusto, que o Guto faz, é com muita dedicação, com significado, com intensidade. Então, eu fico, assim, orgulhoso, porque quando ele fala do INSPER, quando ele fala da escola, ele fala realmente de coração. Você fala alguma coisa, Guto? Não, falar, acho que é importante para quem está prestando vestibular aí também, agora que o Luiz que passou, acho que valorizar a identificação com a faculdade, porque às vezes a pessoa não cria uma identificação muito grande com a faculdade e isso às vezes desmotiva. Então, assim, buscar sempre ter uma identificação com a faculdade, porque só tem a ganhar. Você vai estudar mais, você vai fazer mais amigo, você vai se empenhar mais, enfim. Então, acho que é muito importante valorizar isso. Comigo mesmo, eu acho que, como meu pai falou, foi um divisor de águas. Eu comecei a me interessar por muita coisa que eu não me interessava antes. Por tudo que eu vi, eu queria aprender. Tem várias entidades estudantis lá na faculdade, eu queria entrar em todas. Queria aprender mais sobre consultoria, mercado financeiro. Aí tinha matéria que eu gostava, eu queria aprender mais do que o professor dava na aula. Então, assim, acho que é muito interessante essa identificação com a faculdade. Uma coisa, Guilherme, muito interessante, viu, Luiz, que eu vejo no Guto, o interesse dele. Nós temos vários negócios, nós estamos no agronegócio, nós estamos na empresa de logística, nós temos a indústria, o varejo, enfim. E ele tem acompanhado, pega esse momento que está em casa, ele vai para as reuniões, ele participa do planejamento estratégico, a análise de DRE, ele contribui, ele questiona. Por isso que eu falo, o nível de conversa é muito bacana, de alto nível, e os questionamentos, inclusive algumas coisas, dá dura já, entendeu? Olha que bacana, mas isso vem da faculdade, vem do conhecimento, vem do preparo, e é uma visão diferente, porque a gente vem com uma visão, às vezes, um jeito que nós fazemos quase 40 anos. E vocês têm aprendido coisas diferentes, de forma diferente. E esse choque de ideias, de informações, ajuda. Agora, é claro que eu, como pai e também como empresário, tenho que estar aberto a isso, porque não é porque eu estou há 40 anos na estrada que eu sei tudo. Então, tem que estar aberto para ouvir, para entender, para ver esse movimento, esses novos movimentos que estão acontecendo nas faculdades, no conhecimento empresarial. Então, esse choque ajuda. Por isso que eu falo, quando eu olho para o futuro, eu olho com muita prosperidade, porque é um choque de épocas, entendeu? Mas que quem vai ganhar vai ser todos nós, entendeu? Então, eu vejo assim, o Guto realmente ele está num nível. Hoje mesmo pela manhã ele participava de uma reunião analisando de uma das nossas empresas, analisando a questão do orçamento 2021, planejamento estratégico, e é muito legal, é muito gostoso, porque ele participa de uma reunião com os executivos como se fosse um deles já. Legal. Carlos, a gente estava falando de bolsa e tudo, eu fiquei curioso. A Clean, como uma empresa tão grande,
presente em tantos países, Brasil inteiro. Já pensou em ir para a Bolsa, abrir capital, ou nunca foi o pensamento da Clean? Na verdade, eu sempre tive esse sonho de buscar investidor anjo para o negócio expandir mais ainda, entendeu? Mas eu acho que não é o momento. Eu acho que lá atrás nós tivemos um momento bom para isso. Eu acho que agora a gente precisa retomar alguns posicionamentos para voltar a pensar nisso. Eu acho que o futuro acaba sendo esse, entendeu? Porque, às vezes, a gente que está na frente do negócio, hoje trouxemos um CEO para a empresa, mas a empresa precisa estar preparada para investidor. Porque se a empresa estiver preparada para investidor, ela é boa para você. Porque assim, você olha para o seu negócio, se o seu negócio for bom para alguém que quer investir, seja um fundo de pensão, seja na bolsa, enfim, se alguém olha para o seu negócio e fala, pô, o EBITDA dessa empresa, o resultado dessa empresa é legal, é bacana, dá para crescer, dá para avançar, ela é boa para você. Então, se é bom para quem vai investir, seja na bolsa, ou seja por um fundo, é boa para você. Então, a empresa tem que estar preparada. Tem que estar preparada para ser sua, mas pode ter sócio. Não tem... Então, esse desprendimento eu já tenho, essa maturidade. Porque pode ser que amanhã o Guto seja um executivo em um outro negócio. Pode ser que ele opte pelo agronegócio, não seja a indústria, ou pelo varejo, ou mesmo por um ramo imobiliário também, que a gente tem as atividades imobiliárias. Então, pode ser que não seja necessariamente para a indústria. De repente, você, para fazer você tem que abrir o capital, tem que buscar parceiros para o negócio continuar vivo, forte, como foi nos 40 anos de história já, entendeu? Então, eu acho que nesse momento não é no curto prazo, não seria um caminho para nós ainda. Mas, com certeza, médio e longo prazo não está fora dos planos. A gente não comentou ainda sobre esse negócio, o pessoal que está assistindo aí é a maior dúvida dele sobre como é que foi o seu processo de preparação para poder entrar na faculdade, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi sua trajetória até colocar os pés dentro do INSP. Bom, então, meu colegial foi um pouco atípico, porque eu acabei ficando 1 ano nos Estados Unidos e eu valorizo muito essa experiência, mas infelizmente o nível educacional lá não é o mesmo que aqui. Então, eu acabei perdendo um timing. Eu fui na metade do meu 2º colegial e voltei na metade do meu 3º colegial. E quando eu voltei na metade do meu 3º colegial, já estava todo mundo ali muito envolvido nessa questão de vestibular. E como eu tinha ficado um ano fora, eu estava um pouco fora do timing, né? E aí, prestei os vestibulares, acabei fazendo um semestre de cursinho e eu valorizo muito esse um semestre de cursinho, aprendi muito, estudei muito. Eu acho que muitas pessoas hoje ficam muito desesperadas para passar no final do 3º colegial, não quer fazer cursinho porque queira ou não queira ter uma pressão externa, mas eu enxergo diferente. Eu acho que mesmo que você tenha que estudar bastante, você acaba criando uma certa responsabilidade. Você acaba criando um certo amadurecimento. Até as pessoas que vão morar fora, fazer cursinho fora, acaba criando ainda mais. Aconteceu comigo, né? Então, eu fui fazer cursinho em São Paulo. Então, eu tinha que me locomover até o cursinho, de metrô. Depois que eu pegava o metrô, eu tinha que ir andando até o cursinho. E aí eu almoçava por lá, ficava das 7 às 7, direto. Eu tinha aula, almoçava, estudava depois da aula, porque eu sabia que ia ser muito importante aquele semestre. E, enfim, com muito estudo, né, com muita determinação, acabei passando em 3 faculdades e é uma experiência boa. Tem uma pressãozinha assim, mas fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Ô Luiz, só para complementar, eu que acompanhei um pouco essa trajetória, um pouco não, muito essa trajetória dele, ele realmente perdeu assim, ele ganhou por um lado esse 1 ano fora, mas quando ele chegou, ele ficou muito preocupado, ele ficou muito apreensivo, porque ele percebeu que os colegas estavam num outro estágio e ele ficou, assim, atrás um pouco, entendeu? Sim. Mas ele ralou, tá? Ele terminou o 3º, conforme proposto, né? Terminou o 3º, mas ele fez alguns meses de cursinho, mas a gente percebeu que ele foi mesmo para valer, para estudar, para se dedicar.
com um sonho na cabeça e com um objetivo muito claro, que era entrar na faculdade que ele tinha identificado com a faculdade que ele queria realmente, entendeu? Que foi a que ele está fazendo. Então, eu acho que é dedicação. Quando você tem desejo, quando você quer algo e se doa, entendeu? A isso, não tenha dúvida que consegue. E ele fez isso. Tinha hora que eu olhava e ficava com dó, eu como pai, mas eu não podia falar isso para ele, entendeu? Uhum. Então, era de manhã, era tarde, era noite, era final de semana, às vezes não vinha para cá, entendeu? Para casa. Então, quando a gente percebeu que 3 faculdades que ele fez, os 3 cursinhos, as 3 ele entrou e pôde escolher a que ele realmente queria, entendeu? Uhum. Então é muito legal, mas é esforço, tá? É muita dedicação. Então, quem nos assiste pode ter certeza do seguinte: corra atrás do seu sonho, lute por ele, Sim. mas se dedique. Então, o que o Hugo tava falando foi fundamental pra mim nesse meu ano de cursinho também, que eu fiz essa questão de maturidade e você, tipo assim, durante esse ano, mesmo sendo um ano de pandemia e estando distante dos professores, distante da sala de aula, do contato, eu acho que, tipo assim, foi fundamental pra você ter um amadurecimento maior pra poder chegar mais preparado ainda pro vestibular. Que nem o Guto falou, muita gente tem medo, fala assim, eu tenho que passar direto do terceiro como se fosse colocar essa obrigação na cabeça. Eu acho que isso não é prioridade. Então eu acho que, tipo assim, pô, a gente é novo ainda, saiu do colegial com 18 anos, então, tipo assim, você tem muito caminho pela frente ainda. Você não tem que falar assim, nossa, não passei no vestibular, minha vida acabou agora. Não. Você tem um tempão ainda para se preparar, você tem um tempão ainda para identificar certinho o curso que você quer, porque é muito difícil, né? Alguém sair direto do terceiro já sabendo mesmo o que é da vida. Que é uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Mas isso pesou para ele, isso que você acabou de falar, e normalmente o jovem pesa, acha que terminou o ciclo do terceiro, tem que obrigatoriamente entrar. E isso pesou um pouco para ele. Ele achou, como alguns colegas passaram, ele achou que deveria passar. Sim. Poxa, mas ele ficou um ano fora. Esse ano, o time lá é diferente daqui. E aí ele teve a paciência, entendeu? A persistência de buscar. Por exemplo, você teve a diversidade agora, que praticamente não teve cursinho, entendeu? Esse período Sim. agora. Então, você vê, cada um é uma história. Ele ficou fora um ano, você praticamente ensina à distância, o preparo diferente. Então, cada um é uma história, cada um é um time. E o importante é ter claro o que você quer, entendeu? E não ter obrigatoriamente que terminar o terceiro colegial e entrar na faculdade. Às vezes, esse 6 meses ou um pouco mais, ou um ano depois, não ganha-se. E não é, de repente, às vezes, às vezes é até prematuro. Você terminar o colegial e entrar na faculdade. Foi o meu caso, né? Quando eu não passei no terceiro, eu achava que, tipo assim, era obrigação passar no terceiro. Tanto que eu fiquei muito mal. Fiquei um tempão muito mal. Aí, só que, tipo assim, ergui a cabeça, né? Bola pra frente, me recuperei e botei na minha cabeça que eu queria entrar na faculdade nesse ano e não ia passar desse ano. E aí, no final desse ano deu certo, né? Eu entrei na faculdade. Mas, tipo assim, esse um ano de cursinho foi fundamental. O processo de amadurecimento. E conviver nesse momento de pandemia também foi muito bom pra poder, tipo assim, eu consegui me preparar no momento de adversidade. Então eu tô pronto pro futuro, entendeu? Isso mesmo, parabéns. Eu acho que esse processo de amadurecimento que você teve em 6 meses, o Luiz teve 1 ano, quando eu passei direto também, na faculdade eu senti a falta de maturidade. Você chega na faculdade, é outro esquema, é outra coisa, não é ensino médio. E o engraçado que eu acho lá do INSPER muito legal que, tipo, a cada semestre você percebe sua evolução, eu acho. Você fala, caraca, como que eu tava um semestre atrás e aí vai evoluindo, eu acho isso muito interessante. Carlos, eu tava com uma outra dúvida que, como você começou a empreender muito rápido, eu acho que você teve colaboradores mais velhos que você. Como que foi lidar com essa diferença de idade e meio que designar a função, né, para pessoas mais velhas que você? Olha, eu adoro pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto é trabalhar com pessoas, conviver com pessoas, me relacionar com pessoas. Isso ajuda muito, porque eu acho que você respeitar as pessoas e ter humildade de admitir que você não sabe algumas coisas, e aí essa diferença de idade cai por terra, entendeu? Então, para mim, eu tinha pessoas mais velhas que eu, tinha pessoas mais jovens que eu, tinha pessoas com 14, 15 anos, na época, trabalhando comigo, tinha pessoas com 40, o dobro da minha idade. Eu sempre me relacionei bem, porque eu sempre procurei aprender, eu entender, aprender,
E essas pessoas me ajudaram muito. Hoje eu olho para a empresa, eu tenho muitas pessoas que estão 25, 28, 30 anos comigo, muitos se aposentaram já, entendeu? Porque eu acho assim, o fato de eu ter assim, eu gostar de pessoas. Porque às vezes a pessoa empreende e começa a crescer o negócio, já não quer ter muito contato, já quer ficar no seu escritório, já quer... Não é o meu caso. Eu gosto de estar na muvuca, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar com gente, entendeu? Isso ajuda você fazer gestão, entendeu? Eu não sou um profissional de gestão de pessoas, mas o meu estilo de vida, a minha forma de trabalhar, entendeu? Facilita muito. Eu não tive dificuldade. Eu tive, assim, bons professores na empresa, entendeu? Pessoas mais velhas, mais experientes, que me ensinou muitas coisas que hoje eu tento passar para as pessoas mais jovens, entendeu? Entendi. Legal. Carlos, eu pedi no começo da semana, né? A gente está gravando em fevereiro ainda, para mandar algumas perguntas que seriam feitas para você. E o Henrique Dílio, ele mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi se a Clean foi uma aposta ou você já tinha muita certeza que ia dar certo? Como que foi o começo da Clean, como tipo, eu tô apostando, eu acho que não sei o que vai acontecer, ou não, eu tenho certeza que vai acontecer, ou muito próximo disso? A pergunta do Henrique é muito interessante. Eu nunca entro num negócio que eu não tenha certeza, tá? Porque você não pode entrar em algo que você não tem convicção, que você não tenha a certeza que aquilo vai dar certo. Pode até dar errado, mas você tem que incorporar que aquilo vai dar certo, que não tem outra opção, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem volta, entendeu? Aquilo tem que dar certo, aquilo vai dar certo, entendeu? Eu já tive na minha trajetória empresarial negócios que eu tive que recuar, entendeu? E você tem que recuar, entendeu? Nós tivemos uma indústria metalúrgica que nós tivemos que fechar a indústria, entendeu? Ela não era rentável, ela não rentabilizava. Então, não fazia sentido continuar com aquele negócio que não rentabilizava, entendeu? Então, às vezes, você tem que desistir de alguma coisa que realmente não soma, não agrega, e você desiste. Mas eu nunca entrei em algo que eu não tivesse certeza, convicção. Só que eu não acertei tudo até hoje. Algumas coisas a gente acaba errando, entendeu? Mas você tem que entrar com a convicção, com a certeza que aquilo vai dar certo. Quando eu comecei a Clean, eu fazia faculdade, eu me lembro até hoje, tenho até isso hoje, meus cadernos de faculdade, eu ficava treinando minha assinatura, meus sonhos da empresa, tá tudo nos meus cadernos da faculdade. Eu guardo eles na minha última gaveta lá, tá guardado, tá tudo guardadinho, então, porque eu assistia a aula e ficava lá anotando minhas coisinhas, a máquina que eu precisava comprar, a marca que eu ia colocar, como ia ser minha assinatura. E eu ficava pensando assim, ainda vou assinar cheque muito grande com isso. Hoje nem cheque eu assino mais, você viu? Como as coisas mudam, né? Nem precisa se assinar cheque mais. Então, eu tinha convicção, certeza, entendeu? Então, eu digo assim, é muito importante você ter companhias bacanas, pessoas boas do seu lado, para te ajudar, para te impulsionar. Porque, às vezes, seja na família, seja nos amigos, você está com gente que soma com você. Não é gente mais rica, ou gente mais pobre, ou gente mais inteligente, ou menos inteligente. Não é nada disso. É pessoas que torcem por você, pessoas que curtem a sua trajetória empresarial, pessoal, profissional, enfim. E eu sempre assim, a minha mãe sempre diz assim para mim, eu tenho a minha mãe que está com 83 anos ainda, e está aí firmona, ela fala assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Entendeu? É assim, os amigos, seja os amigos de faculdade, seja os amigos do dia a dia, é importante andar com pessoas do bem, pessoas que agrega para você no sentido de ser do bem, entendeu? E eu acho que isso ajuda. E aí quando você vai, se você está pensando um negócio, você está com um sonho, você vai discutir com um amigo, de repente com um familiar, o que você acha disso, o que você acha daquilo, a pessoa que torce por você, a pessoa que quer o seu bem, vai dizer a verdade. Entendeu? Vai te dar um feedback bacana, entendeu? Agora tem cara que tá pouco se lixando com você, entendeu? Ah, vai lá, vamos tentar. Não, porque se de repente um negócio não é legal, vai dizer, ó, não é bacana isso. Então você tem que ouvir muito. Você tem que saber ouvir. Porque você não sabe tudo. A gente não conhece tudo.
A gente não viveu todas as adversidades, todas as situações. Então, quando você escuta, você dá oportunidade para ouvir as pessoas, seja família, seja pessoas na sua volta, isso você vai formando a sua opinião, vai criando as suas convicções, as suas certezas. E quando você entra no negócio, você não erra. É muito difícil você errar. Entendeu? É que, na verdade, hoje nós estamos em vários negócios, várias atividades. A indústria, claro, é o principal negócio, é de lá que surgiu tudo, é lá que nasceu tudo, entendeu? E o carinho é muito grande. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu continuo trabalhando 10 horas por dia. Não trabalho menos que 10 horas por dia. O Guto sabe disso, entendeu? Eu não saio antes das 7 horas da empresa, entendeu? Hoje mesmo vindo aqui, mas até 7 horas estava na empresa. Então eu gosto, eu amo o que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. E eu me sinto como se estivesse começando um negócio hoje. Então você tem que ter paixão, tem que ter sonho, tem que gostar, tem que fazer aquilo que te traz alegria, felicidade. Entendeu? Algumas pessoas falam assim, poxa vida, você precisava curtir a vida. O que é curtir a vida? Entendeu? O que é curtir a vida? Se você faz o que você ama, você já está curtindo a vida. Exatamente isso, entendeu? Fazer o que você gosta, entendeu? Então, o gostoso é isso. É você levantar de manhã, entendeu? Sorrindo, com desejo de ir para a empresa, para o seu negócio. Ah, mas não está no melhor momento da história. Cara, é você que vai mudar o destino, entendeu? Porque tem duas coisas na vida. O destino é aquilo que você vai para onde te leva, entendeu? E o desígnio, aquilo que você desenha e você transforma e constrói. Eu vou pelo desígnio, ou seja, eu construo o futuro. Claro, eu sou assim, nossa família é uma família de muita fé, a gente acredita muito, entendeu? A gente é espiritualizado, muita fé, mas é muito trabalho, é muita dedicação, muita certeza do que a gente faz é algo de bom e algo do bem. E aí as coisas acontecem naturalmente. Eu nunca levantei, eu vou falar uma coisa para vocês, muitos jovens, eu nunca levantei para ganhar dinheiro. Nunca. Eu não levanto para ganhar dinheiro. Nunca. Falei, mas por quê? Não levante para ganhar dinheiro. Ele vem naturalmente, ele acontece naturalmente. Entendeu? Fala, mas é muito fácil falar isso, entendeu? Porque você teve sucesso. Não é. É um princípio muito simples, muito simples. Em qualquer área, seja na área de serviço, seja no varejo, seja na indústria, não levante por causa do dinheiro. Ele não vai te trazer felicidade. Por isso que eu falo, eu faço o que eu gosto, amo, continuo trabalhando 10, 12 horas, às vezes, com a naturalidade, não tenho, assim, absolutamente... Às vezes eu até exagero um pouquinho. Eu gosto tanto do que eu faço que eu até exagero, entendeu? E aí a minha família, minha esposa sempre dá uma cobradinha. Poxa vida, podia vir mais cedo. Mas é o que eu gosto. E eu quero continuar muitos anos assim. Até puxando um pouco o que meu pai falou, e duas coisas que eu valorizo muito nele, e eu vejo muitos empresários de sucesso hoje falando, que para as pessoas vencerem na vida tem que ter duas coisas. Paixão pelo que você faz e ser nunca acomodado com a situação. Eu acho que assim, meu pai ele veio de uma família muito humilde, do campo, enfim. E o que eu percebo nele é que ele tinha muitos sonhos. Ele sempre queria crescer na vida. Até numa conversa com o meu tio, ele falou assim pra mim, num dos seus empregos do seu pai, ele tava conversando com o chefe dele, e meu pai questionava o chefe dele por que ele não alavancava a empresa, por que ele não colocava a empresa para crescer. E o chefe não queria que a empresa crescesse, achava que daquele tamanho estava bom. Então você vê, meu pai que não era chefe nem nada, gerente, não tinha uma posição tão expressiva assim, queria crescer a empresa, sonhava, e o chefe dele, que tinha que ter anseio por algo, não tinha tanto. Então acho que para quem tá começando assim, fazendo administração, ou mesmo também o Gui, o Luiz, acho que é muito importante a gente valorizar essas duas coisas. Fazer aquilo que a gente gosta, não importa o que seja. Se a gente fazer bem, a gente vai ser bem remunerado, a gente vai ser bem reconhecido. E a outra coisa, a gente nunca se acomodar com a situação. Porque por mais que a gente esteja numa situação boa, nunca é melhor. Então procurar sempre crescer na vida e... Guilherme, eu não quero me estender, mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para vocês, jovens, e para quem nos assiste. Entendeu? Tem 5 coisas na vida, porque às vezes você olha a vida do empreendedor, do empresário, você olha de um ângulo. Mas tem uma coisa que está por trás do empresário que eu acho que é um dos grandes diferenciais.
Eu diria que assim, o empresário, seja ele em qualquer área, o ser humano em si, ele tem que ter 5 pontos especiais na vida dele. Primeiro, ele tem que ser espiritualizado. Ele tem que ter uma conexão. Eu não estou dizendo aqui em questões de ser católico, ser evangélico, não. Tem que ser espiritualizado. Ter uma crença, ter fé, entendeu? Isso é fundamental. Porque você não é o maior do mundo. Tem alguém maior que você. Então, espiritualizado. Segundo, família. É muito importante. A família é aonde você volta quando precisa e tem lá ela para te ajudar, para te apoiar. A família é fundamental. Então, Deus, família. Outro ponto, muito importante, relacionamento. É aquilo que eu falei para vocês. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Escolha os seus amigos que vai te projetar para o futuro, que vai estar junto com você para o futuro. Então, não adianta ter 5.000 amigos no Facebook ou no Insta, ou enfim. Quero ver os amigos que você pode contar de verdade, entendeu? Verdade. Então, escolha seus amigos, entendeu? Então, terceiro ponto. O quarto ponto, cuide de você. Cuide de você. É a alimentação, é o que você vai ingerir, é o que você... Você tem que gostar de você. Se você não cuidar de você, isso lá na frente, você vai pagar um preço alto por isso. Então, cuide do seu corpo. Porque às vezes as pessoas falam, mais na frente eu cuido. Não, cuida. Então, Deus, família, amigos, cuide de você, cuide do seu corpo. E por fim, é o que vocês têm feito muito, conhecimento. É a faculdade, dê o melhor de vocês na faculdade, busque os conhecimentos. Vocês estão assim, vocês são igual esponjinhas, entendeu? Vocês absorvem a informação com muita facilidade, coisas que às vezes a gente já não tem a mesma desenvoltura, a mesma intensidade que vocês têm. Então, informação. Então, é o conhecimento. Então, se vocês tiverem 5 pontos, vocês serão, com certeza, excelentes executivos. Vocês vão ter o maior sucesso nas vossas trajetórias profissionais e pessoais. Eu não tenho dúvida. É o equilíbrio da vida. Na verdade, 5 pontos é o equilíbrio da vida. Então, não importa onde vocês estarão, em que atividade, em que função, mas terão sucesso, pode ter certeza. Que legal. Que aula, hein? É. Muito bom. Obrigado, Carlos, por ter topado falar com a gente. Eu estou fazendo administração também, aprendi muito, muito aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Guto, obrigado também por ter topado. Muito bom esse bate-papo aí, agradecer pela oportunidade aí. E espero que quem esteja pensando em administração, no INSPER, enfim, pode vir, não vai se arrepender. Luiz, obrigadão mais uma vez, né? Valeu, Gui. Um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Carlos. Uma baita de uma aula que a gente teve aqui hoje com o Gutinho. E eu vou mandar um recado pro pessoal ainda que está pensando na administração. Pessoal, foquem. Se vocês querem isso mesmo, eu vejo um futuro brilhante para essa carreira. E eu acho que se vocês focarem, se dedicarem e quando estiver dentro da faculdade se esforçar cada vez mais, o futuro vai ser brilhante. E principalmente seguir esses 5 passos que o Carlos falou que é fundamental para a vida de todo mundo. Legal. Isso. É muito gostoso estar aqui, principalmente do lado do Guto. É algo assim, primeira vez que a gente participa de alguma coisa assim juntos, Que legal. entendeu? Um contribuindo com o outro, e é bem bacana. Eu fico orgulhoso de estar aqui com ele. Guilherme, falar de você, entendeu? É até difícil. Bacana isso que você está fazendo, contribuir, isso você está contribuindo com as pessoas. Na vida, a gente tem que contribuir. Entendeu? E você está trazendo uma contribuição significativa, às vezes, para a história. Entendeu? De repente vai ficar no arquivo, alguém vai lá ver, de repente foi o seu pai que esteve aqui, de repente eu estive aqui, outros passaram por aqui. Isso é uma coisa assim, maravilhosa. Isso chama-se contribuição. Na vida a gente tem que contribuir com o mundo. E você está fazendo isso. Parabéns, muito legal. Luiz, parabéns, boa sorte. Ao pessoal da técnica, né? Muito obrigado, porque a gente só está aqui porque eles estão apoiando. E é isso, a gente não faz nada sozinho, a gente faz sempre em equipe. Obrigado, parabéns. Exatamente. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, assistiu, ouviu. Sigam o canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem um canal de cortes também, para você que não conhece. A gente pega os melhores momentos e corta em vídeos bem curtos. Às vezes você não tem 1 hora para assistir. E também agradecer de novo nossos patrocinadores, a Helenita, o Facu4U e agora a ITEC acompanhando a gente aí nessa trajetória. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.